Olá, pessoal. Retornamos aqui para o nosso painel, que vai falar um pouquinho sobre os investimentos no mundo cripto, né? Os movimentos de fusões, aquisições, investimentos em empresas desse mundo que está tão em ebulição. E para isso a gente chamou aqui um time de especialistas que vai trazer muitos pontos de vista bem interessantes para quem está navegando nesse mercado, para quem está pensando em entrar. Eu acho que vão ser muitos insights interessantes aqui. Para moderar esse painel, ninguém melhor do que o Danilo Martins, que é o editor e cofundador do Finsiders, um portal de notícias do mundo fintech, bem completo, o melhor portal atualmente que traz todas as informações, não só de fintechs, mas do mercado financeiro de uma maneira geral. Por isso, inclusive, que ele foi nosso convidado para esse painel, porque ele está bem por dentro aí de todas as transações dentro desse mundo, né, de fusões, aquisições, sempre trazendo as últimas novidades. Então, Danilo, obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo. E estarão aqui no painel, juntamente com o Danilo, o Bruno Diniz, que também é muito conhecido já, tem 2 publicações, 2 livros aí, fazendo muito sucesso, Daniel Cunha, da 2TM, e o Chaim Finizola, da Acredits. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por aceitar nosso convite. Danilo, passo a palavra aqui para você. Obrigado, Regina, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite ao Portal do Bitcoin, obrigado aí ao Cláudio, o editor aí do portal. É muito bom aí estar aqui com vocês, né, falar de um tema super relevante, né, e a Regina já me jogou a responsa aí falando que é o melhor portal, não considero o melhor portal de fintechs, mas é um dos mais importantes aí que cobre as movimentações do setor, né. A gente vai falar de um tema aqui que é bastante relevante, cresceu bastante, né, na verdade, investimento em startups, de maneira geral, é um tema que vem ganhando força, né, e, claro, obviamente, as manchetes, né, dos jornais, dos sites, e cripto, certamente, é um dos temas mais e relevantes e que tem ganhado atenção aí dos investidores de capital de risco, né, o chamado Venture Capital. Para vocês terem uma ideia, na América Latina, no ano passado, os números da Lávica, né, que é a Associação para o Investimento de Capital Privado, mostraram ali que o investimento de VC em empresas de cripto e blockchain passou de 3 bilhões de reais. Isso é quase 10 vezes maior em relação a 2020. No mundo, nem se fala aí o tamanho desse volume aí, os investimentos somaram mais de 25 bilhões de dólares, um crescimento aí de 8 vezes em relação a 2020. E aqui no Brasil, claro, a gente tem várias iniciativas, várias empresas que estão despertando interesse aí dos fundos de Venture Capital, e acho que não somente dos fundos de Venture Capital, mas também grandes empresas, empresas do setor financeiro e empresas que também não são do setor financeiro estão colocando aí um pé na criptoeconomia. Eu estou aqui com 3 especialistas muito renomados aí, que entendem muito mais do assunto do que eu, aí eu só vou mais organizar aí a conversa, o bate-papo com eles, mas estão aqui comigo o Bruno Diniz, que é sócio da consultoria Spiralen, o Daniel Cunha, vice-presidente executivo de desenvolvimento corporativo da 2TM, a holding que controla o mercado Bitcoin e outras empresas, o Chaim Finizola, cofundador e Chief Growth Officer da Credix, uma fintech belga que veio para o Brasil recentemente e tem crescido bastante. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, começando aí pela ordem alfabética com o Bruno, e aí depois a gente vai para um bate-papo aí sobre esse tema tão instigante. Maravilha, legal. Antes de mais nada, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Regina, Portal do Bitcoin. É um prazer poder falar aqui nesse palco. E, bom, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro, sócio da consultoria Spiralen. A Spiralen é uma consultoria focada em inovação no mercado financeiro, e a gente auxilia desde grandes organizações dentro desse meio, né, corporações financeiras, como também órgãos governamentais estrangeiros que querem entender e compreender aí mais a respeito de como se aproximar de todas essas inovações que estão acontecendo no mercado. Então, novamente, um prazer estar aqui com vocês, e eu passo aqui a bola para o Chaim. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês também. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Chaim Finizola. Estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho das experiências que a gente vem fazendo e tendo aqui no mercado de blockchain e
cripto. Faz uns 7 anos que eu escrevi minha tese sobre interoperabilidade entre blockchains na Universidade da Antuérpia, e desde aquela época eu fui realmente fascinado sobre tudo a ligar com cripto e com blockchain. Últimos 4 anos a gente vem atuando no mercado de capitais, repensando e implementando uns produtos de mais blockchain enterprise, tanto com a Bolsa de Valor de Londres, da Austrália, tanto com Goldman, Citi, a JP Morgan, DTCC, Euroclear e muitos outros. A gente recentemente, faz 1 ano, lançou a própria plataforma Credix, justamente para conseguir fazer a ponte entre investidores institucionais, tanto mais tradicionais mesmo, mas também com fundos de cripto, conectando eles através do mundo com as fintechs de crédito aqui no Brasil. Então, realmente fazendo essa ponte entre o mundo de DeFi ou até o mundo de tradicional, mas usando blockchain como infraestrutura para conseguir repensar como é que o mundo de debt capital market funciona em países emergentes. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. É prazer estar aqui, prazer conhecer finalmente o Danilo, sou um admirador do trabalho. E Bruno e Chaim, obrigado aqui pela companhia. Agradecer a Regina, o Cláudio, parabenizar o Portal do Bitcoin pela tarde aqui, sensacional, em torno dos assuntos quentes do ecossistema. Eu cuido de desenvolvimento corporativo aqui no Grupo 2TM, que é a holding do mercado Bitcoin, então isso compreende atividades de relação com investidores, de M&A e de corporate venture capital, principalmente. Então, acho que um pouco do que a gente vai falar aqui eu tenho vivido e respirado cotidianamente. Vai ser um prazer compartilhar e trocar ideia aqui com o grupo. Muito bom. Vivendo e respirando diariamente, né? O mercado não para, né? Eu vou começar com uma pergunta para vocês que imagino que vocês tenham ouvido cada vez mais, né? A criptoeconomia, né? Os criptoativos e, consequentemente, aí todo esse universo ligado ao blockchain, ativos descentralizados, DeFi, NFT, tem crescido bastante, mas também tem uma discussão, e é um assunto bastante relevante, que é a integração entre esse mundo, entre esse universo de criptoeconomia e os serviços financeiros tradicionais. Como que vocês enxergam isso e por que isso é relevante, importante para os investidores de capital de risco, né, para os VCs e mesmo para os investidores corporativos mesmo, né, para as empresas, para os investidores estratégicos? Por que essa convergência é tão relevante nesse momento? Quem quer começar? Eu posso começar aqui, então, Danilo. Bom, eu acho essa pauta super relevante, de fato, o que mais a gente tem escutado. Você deu alguns números aí a respeito da Lavica, de como aumentaram os investimentos em startups voltadas à criptoeconomia, né? E o que a gente acontece hoje é basicamente esse fechamento de gap, né, eu diria, essa aproximação entre o mercado financeiro tradicional e o mercado cripto, né? A gente, né, e certamente aqui o Portal do Bitcoin, com tanto tempo de cobertura aqui do segmento, sabe muito que, por muito tempo, esse era um assunto que muitas instituições, os corporativos, queriam manter isso afastado ali da realidade deles, né? E a gente passou a ver, né, uma transformação à medida que a gente foi o ambiente, o ecossistema cripto foi florescendo, foi ficando maior, e esse mercado começa a se aproximar, né? Tanto por uma questão de transformação de infraestrutura tecnológica para o mercado financeiro como um todo, como também por uma demanda dos clientes, né? Os clientes veem o mundo cripto, eles sabem o que está acontecendo, e cada vez mais a gente vê de baixo para cima, né? Então, quando você cliente de uma instituição financeira tradicional, né, tem interesse em adquirir criptoativos, por exemplo, se a instituição não oferece, você está ali com aquela vontade, você vai acabar buscando um player que satisfaça essa sua vontade, né? E isso vem crescendo cada ano mais, né? E a partir desde o ano passado para cá, a gente encontrou um ponto bem interessante e que mobilizou também vários fundos, que também é a pauta do que a gente tem falado sobre investimentos. Então, é uma fase nova, de bastante apetite por muitos fundos, mas que, sem dúvida, se torna um ponto de inflexão em relação ao que a gente vai passar a entender para o mercado financeiro daqui por diante. Muito
Muito bom. Vocês querem complementar? Quer complementar, Daniel? Ou Chaim? Pode falar, Daniel. O Bruno colocou super bem, né? A gente carinhosamente chama 2021 aqui do ano da grande convergência, né? Para muitos de nós que já estamos na indústria há mais tempo, talvez seja menos surpresa, mas ano passado foi o ano, acho que é onde a gente olha para todos os principais atores, né, do sistema financeiro e econômico, acho que caiu a ficha, de verdade, né, para reguladores, para instituições financeiras, clientes institucionais que estavam, né, como o Bruno bem comentou, ainda mais no campo da reticência, né, do que do engajamento. Clientes de varejo também é um assunto que está muito mais presente e cada vez mais claro também para as pessoas, parte importante né, do desenvolvimento desse ecossistema. Então, acho que já não tem mais muita dúvida, né, de que não são universos paralelos, são universos convergentes. O blockchain já é, em alguma medida, e será cada vez mais a infraestrutura chave, né, para a evolução do mercado financeiro, do sistema financeiro. Então, acho que é um momento excepcional, né? Isso, de fato, vira uma chave no espaço de investimentos. Isso quer dizer que o que a gente está vendo é uma participação cada vez mais intensa, né, de investidores de diferentes perfis, né, mas principalmente o que era um mercado ainda muito concentrado em investidores especialistas, em fundos especialistas, em corporate venture capitals, né, oriundos já de grupos e empresas do setor. Você começa a ver agora, né, os grandes fundos de venture capital com teses formadas, né, alguns deles como Andreessen, né, formando fundos específicos para cripto, Web3, DeFi. Então, assim, o ano passado mudou tudo, né? Quer dizer, a gente, de fato, considera o ano zero aí desse momento de maturidade de cripto em todos os sentidos. E você falou Opa, claro, vai lá, Chaim. Só para acrescentar, eu acho que também do nosso lado, assim, eu vinha fazendo 4 anos de consultoria nesse espaço, principalmente para bancos também, e muito tempo eles estavam olhando mais para esses blockchains privados ou outro tipo de aplicativos, também porque faltava parte da infraestrutura também, a parte de identidade descentralizada ou KYC estava faltando, então para eles também conseguir participar nesse ecossistema estava faltando regulamentação melhor, a parte de custódia também demorou muito para que bancos conseguiam segurar ativos digitais, a parte de stablecoin mais auditada também foi uma coisa que ajudou muito com a adoção. Aí eu acho que isso, junto com novos aplicativos que estão realmente, que não eram mais só um token, mas estava começando a realmente criar valor, esse conjunto foi muito interessante o ano passado, e teve tanta demanda desses bancos sobre DeFi, o que era isso, como é que eles conseguiam fazer parte. Também para a gente foi também o motivo que a gente saiu desse mundo mais de blockchain privado, que eu tenho o sentimento que está falando muito menos sobre isso, é mais blockchain hoje, quando o pessoal fala de blockchain, mais blockchain público mesmo. Aí a gente foi vendo que mais e mais aplicativos iam se criando também para esses players mais institucionais, os privados, como a Aave, focando só em investidores tradicionais, esses on and off ramps também. Eu acho que isso junto foi um dos motivos porque teve tanto influxo desses investidores institucionais, bancos, fundos muito grandes, participando não só em equity, mas também nos pools mesmo. Eu acho que isso foi uma grande diferencial com 2020. Bom, eu esqueci de falar no início, mas quem está acompanhando aí, a gente tem uma audiência muito legal. Fiquem à vontade aí para mandar as perguntas. Eu costumo colocar as perguntas aí no meio do bate-papo, aí conforme os temas que a gente vai abordando. Então, fiquem à vontade aí para mandar questões para os nossos especialistas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que me veio agora, na verdade, que é assim. A gente fala muito, né, a gente está aqui no Brasil, a gente acompanha o que está acontecendo, principalmente nos países vizinhos, dentro da América Latina. Qual que é o estágio de maturidade do investimento em empresas de criptoeconomia no Brasil comparado com outros mercados? Como que vocês veem essa diferença? Porque, do ponto de vista de fintech, de uma maneira geral, que é o que eu acompanho mais, claramente tem um interesse maior nos últimos anos dos VCs, dos investidores,
pela América Latina. Isso tem acontecido também em cripto? Como que vocês veem a maturidade dos mercados do ponto de vista de investimento de risco? Bom, bacana, Danilo. Eu acredito que, rapidamente, em consideração aqui, eu já passo para os colegas também, eu entendo que a gente tem no Brasil ainda a atividade de forma de fintech, no segmento fintech de forma geral, ainda bastante ativa, mas a gente ainda está tateando em iniciativas dentro do mundo cripto, né? E se você olha, por exemplo, algumas outras jurisdições, né, e até jurisdições que têm menos entraves aí do ponto de vista também de desenvolvimento de negócios, né? Então, se você vê alguns players aí de mercado utilizam jurisdições específicas que não são aí das mais famosas para poder também criar as suas soluções. Então, é um pouco do que eu vejo. Olhando para a América Latina, ainda tem uma folha em branco em termos de possibilidades de negócio. Vejo muita coisa sendo criada também lá fora, expandindo para cá, mas essa é uma leitura que eu faço, pelo menos desses early days que a gente está tendo agora, né? Quem sabe essa virada de chave realmente, a gente tem aí braços de corporate venture capital já de players, como o próprio caso da 2TM, que está olhando, está sondando o mercado e no final do dia acaba fomentando esse tipo de atividade, né, de novos empreendimentos acontecerem por aqui, mas eu entendo que a gente ainda está alguns passos para trás em relação a outras jurisdições, mas gostaria de ouvir os colegas aí para pegar as percepções deles também. Bom, vou comentar super rápido. Eu acho que você colocou bem, Bruno, é super early days, né? Já tem um começo. A gente teve uma jornada curiosa, né? A gente passou 2020 trabalhando intensamente na nossa Série A e logo depois que a gente fechou, muito rapidamente a gente caminhou para a Série B. Acho que isso foram meses de diferença ali e acho que isso ilustra um pouco o momento e um aspecto curioso, né? Assim, os fundos de later stage se moveram antes dos fundos de early stage no Brasil, né? Acho que essa é uma característica. Você vê o SoftBank, principalmente, né, fazendo uma série de iniciativas maiores, né, conosco, investiu também na Hashdex, enfim. Acho que o early stage está catching up, né? Assim, não é um tema fácil, não é um tema óbvio. No early stage menos ainda, né? Porque os modelos são modelos mais, vamos dizer, disruptivos, mais inovadores. Acho que o Corporate Venture Capital tem um papel fundamental, não à toa, né? A gente criou essa plataforma aqui na 2TM muito com essa orientação, né? A gente vê o gap, a gente entende a dificuldade de quem está chegando recentemente, né, ou tomando contato recentemente com o ecossistema e identificar as tendências, as direções. Não que a gente vá acertar todas, mas a gente tem o benefício, né, de muitos anos e muita experiência acumulada no time para fazer essa leitura. Então, a gente acha que tem um papel bem importante no early stage, né, principalmente, vamos dizer, no que está mais no campo aí da inovação e da disrupção, em Web3, em DeFi, em NFT. A gente tem colocado bastante atenção e energia agora em ocupar o espaço onde, vamos dizer, essa presença vai fazer maior diferença, né? Acho que é uma missão aí que a gente abraça com muita convicção e queremos realmente fazer a nossa parte, devolver um pouco aí também para o ecossistema e para o fomento, e com muita convicção de que é isso que vai acelerar e fomentar, né, o espaço de cripto como um todo. São os inovadores que estão pensando 3, 4 anos para frente, que vão realmente apontar o caminho. A gente quer fazer parte também dessas jornadas. Acho que, em geral, também, para acrescentar, eu acho que o que a gente vem vendo no mercado também é que no Brasil tem muito investidor de varejo super interessado em cripto. Acho que é impressionante o tanto e quantas pessoas falam sobre esse assunto, mas você não tem proporcionalmente, o mesmo tanto de projetos grandes que você vê no resto do mundo. Se você vê também para VC especializados nisso, do Brasil mesmo, tem só alguns que realmente olham com isso com muito detalhe, entram nos token economics e aí para frente. Se comparar com a Ásia, por exemplo, ou com alguns polos como Londres, Paris ou Estados Unidos, lá tem muitos mais esses VCs dedicados nesse tema. Aí entram realmente, como acho que o Daniel também falou,
esses fundos maiores também, que acabam chegando antes nesses projetos bem bacanas quando eles surgem aqui no Brasil, porque com certeza tem alguns projetos muito bacanas na América Latina, e esses, provavelmente, assim, muitas vezes, eu acho que são esses fundos maiores que acabam conseguindo participar antes do que esses fundos mais dedicados. Mas o interesse de varejo é enorme, então a gente também está esperando aparecer mais projetos bacanas para fomentar esse ecossistema mais de entrepreneurship aqui na América Latina. Eu complementaria assim muito rapidamente, dizendo que assim, algo que eu tenho conversado com vários outros investidores, fundos, e acho que tem uma percepção se formando que a América Latina, ou por características da região, ela vai ser um berço aí de inovação muito interessante em cripto, né? A gente já tem hoje, talvez, uma variedade de aplicações pouco comparável, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, em termos de diferentes aplicações que já estão sendo dadas e usadas, ou problemas, né, que estão sendo resolvidos com cripto e blockchain. Então, acho que isso, para mim, depois que a gente finalmente pôde viajar de novo no ano passado, tendo passado um tempo aqui rodando e conectando um pouquinho no ecossistema, essa foi uma grata percepção, né, de que, de fato, tem um entendimento já se consolidando e tem bastante gente trabalhando hoje em criar os laços com esse ecossistema na região, né, criando fundos específicos para investimento na região, com equipes que conhecem, né, que são VCs já experientes aqui na região, que estão conectados nos ecossistemas de fundadores. Então, acho que tem algo interessante aí. Tem um outro elemento que também eu deixo até o Chaim comentar um pouco mais, é que assim, os ecossistemas de cripto ainda também são muito específicos, né? São comunidades que estão muito ativas, muito vibrantes, mas é uma turma muito jovem, é uma turma que está muitas vezes fazendo a sua primeira empresa, né? São uma turma bastante tech, né? Então a turma está preocupada com os modelos, com a tecnologia, e um pouco menos preocupado talvez com funding, e com uma característica muito peculiar. A gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes de entrar, o Chaim levantou bem o fato de que você tem outras formas de fazer funding no ecossistema de cripto, né, via tokens, via... não quero lembrar dos ICOs lá de trás, mas assim, tem bastante... tem um know-how na comunidade de cripto de como fazer isso, né, que corre em paralelo ao, vamos dizer, já tradicional sistema de venture capital. Isso é interessante porque tem a ver com o que vocês falaram agora, tem a ver com uma pergunta do Luiz, da plateia, que ele faz uma pergunta que é super pertinente, né? Hoje a gente tem aí empresas consolidadas, né? O mercado Bitcoin, a holding, né? Como um todo, e outros players, mas assim, a gente tem aí também empresas que estão tentando começar a navegar nesse universo, né? E ele pergunta o seguinte, né? Como empresário de cripto, como eu faço para ter acesso a um fundo, para que eles conheçam meu negócio, minha tecnologia? Qual que é o caminho das pedras aí? O que vocês falariam para esse empreendedor aí que deve estar em estágio inicial, pelo visto? Talvez eu possa responder essa. Eu acho que onde começar muitas vezes dependendo da comunidade ou do ecossistema em qual você está desenvolvendo. Então, o que a gente viu quando a gente começou a desenvolver o aplicativo da Credix foi a gente decidiu trabalhar no Solana, e a comunidade Solana é muito próxima também. Você vai ver isso no ecossistema de Ethereum, de Avalanche, de Cardano. Todos eles têm seu próprio ecossistema e todos eles querem que seu ecossistema ganhe. Então, cada ecossistema muitas vezes tem seus próprios VCs especializados nesses very early stage. E muitas vezes também esses protocolos, eles também têm seus times de não só R&D, mas também de parceiros, e consegue fazer introduções com vários outros times, então vários outros fundos especializados no protocolo. E de lá, eu acho que uma apresentação, uma introdução depois da outra vai rolando. Acho que esses eventos também são muito interessantes. Eu lembro quando a gente foi no Solana Breakpoint em novembro, em Lisboa, a gente estava começando ainda a lançar a plataforma da Credix, e só o fato de a gente já estar criando um aplicativo, tem tanto VC, até pequeno, tentando investir em novos aplicativos, teve um hype assim que eu acho que não foi nem tão
tão bom para o ecossistema, porque todo mundo estava querendo ser VC lá na Ásia e estavam vindo para a Europa para encontrar projetos com uma gente mais sem experiência de VC, que depois acaba sendo só para investir rápido no token e depois não conseguir, acaba não ajudando. Eu acho que tem que tomar cuidado também com esses VCs. Mas acho que no Brasil, nesses eventos, você vai encontrar muita gente que também está muito disposto a ajudar e fazer introduções com outros fundos very early stage para ajudar com o crescimento. Então, a gente trabalhou muito com a Fuse Capital também desde o começo, que tem muito entendimento disso. Eles fizeram uma ponte para vários outros investidores também. Então, eu acho que tenta encontrar esses pequenos fundos focados aqui no Brasil. A Tudos TM, com certeza, também tem suas conexões ou investe propriamente também. Eu acho que começando ou pelo ecossistema ou por esses niche players aqui no seu país é onde começa essa aventura. Essa especialização, aproveitando esse ponto que você falou, né, essa especialização maior, vocês têm batido bastante nessa tecla, né, de fundos mais especializados, isso é um sinal de amadurecimento do próprio ecossistema? Como que vocês veem isso? A tendência é que a gente tenha mais investidores de risco que sejam especializados por tipo de tecnologia, por aplicação, por segmentos dentro de cripto? Danilo, eu acho que a resposta é sim e não, né? Eu acho que as duas coisas vão ser parte de um ecossistema maduro. Acho que a gente ainda não está lá. Quando eu digo as duas coisas, é o investidor especialista, né? E o investidor que tem a capacidade de estar ali no early stage, pré-materialização das coisas, né? E identificar o caminho, porque ele tem profundidade de conhecimento, tem capacidade, né, de julgar talento num estágio que investidores, vamos dizer, mais generalistas têm dificuldade. Mas o generalista tem um papel importante, né? Porque essa é uma turma que reúne mais capital. Então, como todo bom ecossistema, tem que ter um pouco de tudo, né? Tem que ter o later stage, que é menos especialista, mas tem uma característica, eu acho que complementando aqui um pouco o ponto do Chainha, que assim, está todo mundo querendo se especializar um pouco mais, né? E acho que o que eu tenho visto bastante são os investidores buscando os pontos de conexão. Então, eu reforço esse ponto. Eu acho que participar da comunidade é a melhor forma de ganhar acesso com credibilidade aos investidores, porque nesses eventos, são nesses pontos, né, de congregação que os investidores estão buscando se educar, estão buscando criar as suas conexões. Os investidores estão correndo atrás dos empreendedores, tá? Assim, acho que é importante ter isso em mente, né? Tá todo mundo ano passado e esse ano um pouco a sensação de que estava dormindo em cripto, né? Entrou um pouco atrasado e querendo formar esse entendimento e esses laços com mais velocidade. Então, participar na comunidade de forma ativa e intensa sem dúvida nenhuma, o melhor caminho aí para uma boa exposição ao universo de investidores. Bom, agora falando de um assunto, entrando um pouco mais em detalhes, né? Que perfis de negócios em cripto que tem despertado mais interesse aí dos investidores? O que vocês têm visto de mais? Eu não vou falar hype, né? Porque eu acho que não é exatamente isso, mas o que tem despertado mais interesse dos investidores, os VCs, os investidores corporate, né? O que vocês têm visto mais e por quê, né? Na prática. Eu vejo ainda, Danilo, que os grandes investidores, os mais famosos, os que estão participando de rounds mais avançados, né, eles estão ali muitas vezes agora tateando esse mercado, mais olhando o que a gente chama de low hanging fruit, né? Estão vindo aquele que é mais palpável. Então, assim, até a gente vê esse momento que a gente está passando, pelos investimentos também da 2TM, de vários players que estão ali há muito tempo no mercado, né, eles fazem o que é a porta de entrada, é o modelo, inicialmente, né, obviamente que cada um deles tem expandido dentro das suas linhas de atuação, mas é o plain vanilla aqui, que é você converter fiat para cripto, né, então você ter um modelo de exchange. Então, a gente vê muitos dos grandes caras olhando para isso. Eu vejo que o mercado tem falado muito em relação a finanças descentralizadas e tudo mais, mas eu acho que também ainda está fechado dentro de VCs que tem um olhar muito, que já estão há mais tempo, Pantera, Blockchain Capital, caras estão aí já olhando para esse mercado há um tempo, e que os novos, né, até vi
uma mensagem recentemente do QED também, que é um fundo que investe bastante, que eles também estão ter a vontade de entrar e aquela dificuldade de fato, porque quando a gente olha para o mercado de Web3 de uma forma geral, a gente começa a entrar em novos modelos de negócio que, em alguns casos, não tem muito paralelo com o que a gente tem aqui na nossa realidade de finanças tradicionais. Então, um pouco dessa dificuldade ainda de entendimento, né? Eu acho que a gente ainda tem, assim como o fintech no começo, quando começou, a gente tinha a Ribbit Capital lá que já fazia alguns investimentos, os caras ficaram, por exemplo, muito tarimbados ali em investir em fintechs. E aí o resto dos outros fundos também começaram a olhar de uma forma geral. Acho que tem alguns caras muito de nicho que talvez vão ficar maiores, mas os grandes eu vejo colocando aí dinheiro em teses um pouco mais claras para eles agora, como o que a gente está vendo no mercado hoje. Eu acho que é exatamente isso, Bruno. Os fundos maiores, né, um pouco do que a gente vem falando aqui, estão na fase de formar suas teses, né, formar seus laços nas comunidades e, naturalmente, buscando também, né, por estágio, negócios que já estejam mais maduros e que tenham modelos de negócio mais claros. Né? Acho que um pouco o nosso caso aqui, a gente faz muita coisa na 2TM, né, mas o mercado do Bitcoin é essencialmente uma exchange, é um modelo de negócio claro, com geração de receita, né, bem clara, ainda que a gente lide com ativos, com criptoativos, né, o modelo de negócio é um modelo que não requer muita explicação. Acho que o espaço interessante, né, que é o espaço, para mim, no meio, é o espaço de DeFi, né, o espaço, talvez, que esteja... no lado de equity é um espaço super desafiador, né, porque talvez seja também aí um bom ponto que você tocou, o espaço onde há a maior incerteza ainda regulatória, né, assim, qual será o espaço do DeFi, como é que ele se conecta, né, no mundo de finanças reguladas, e acho que o Chaim pode contar um pouquinho aí da jornada dele, mas eu vejo muito interesse, muito capital de muita qualidade fluindo para DeFi, mas fluindo via tokens, né? Assim, o equity ainda tem um caminho mais desafiador. Acho que o que a gente vai ver também de muito interessante é o híbrido, né? Agora do investidor que faz um pouco de tudo. Ele, né, acho que talvez o fundo aí da Andreessen vai mostrar o caminho nessa direção. É um fundo grande, um fundo de 2,5 bilhões de dólares, talvez seja um dos maiores fundos dedicados à criptoeconomia, e a gente vai começar a ver uma aceleração na cadeia de inovação, porque a Andreessen ela está muito focada em Web3, em DeFi, quer dizer, na ponta disruptiva de cripto hoje. Acho que isso vai ser um fenômeno interessante, né? Ver um fundo de VC grande, um fundo super experiente, trazendo, né, um chest aí de capital um pouco sem precedente para o ecossistema. Eu também acho puxando o cordão, né? Puxando o cordão, né? Para os outros irem seguir, né? Desculpa, pode falar, Chaim. Eu queria falar que quando a gente vem falando com esses VCs mais tradicionais, por exemplo, bem brasileiros, que não têm experiência em cripto, ou eles estão também trazendo alguém com mais experiência em cripto para o time deles, porque eles têm todo o interesse e têm dificuldade de entrar no ecossistema, ou eles, por enquanto, não estão conseguindo realmente fazer sua parte. E a gente, como aplicativo descentralizado, como startup, a gente acha muito importante, principalmente esse mundo de blockchain e cripto, esse ecossistema. Então, é muito quem você conhece, qual é a sua experiência com cripto. Acho que a parte de token economics é uma das coisas que muito poucos VCs realmente conhecem. Você procura essa experiência, a pessoa tem que entender, pensar com você, fazer quase como se fosse parte do seu time. E como isso falta alguns VCs têm menos experiência com isso, você acaba não interagindo muito com eles. É mais difícil eles entrar na sua rodada. Se você está numa situação boa para captar financiamento, geralmente você vai procurar esse parceiro que consegue ajudar mais do que só financiamento. Aí entra o entendimento do mercado, de custódia, de regulatório,
a parte de token economics, que faz toda a diferença. Então, esses VCs de cripto mais dedicado, mais experiências, quando a gente está falando de aplicativos, a gente vê que são esses de cripto que têm um acesso melhor a essas plataformas. Quando a gente fala de mais, eu acho que produtos mais de infraestrutura, de exchanges e rodadas B para cima, aí você vê que alguns outros mais tradicionais conseguem também participar com um pouco menos de cripto experiência, talvez, porque aí eu acho que também o capital vale mais para essas rodadas maiores. Bom, vocês, falando um pouco mais de segmentos, né, vocês acreditam que tem um apetite maior dos investidores por plataformas de infraestrutura dentro desse universo de cripto? Assim, sem sombra de dúvida, assim, Danilo, o que eu tenho visto, inclusive o mercado se movendo bastante nessa direção, enquanto ainda outros elementos um pouco mais aprofundados da Web3 estão sendo... A gente tem várias camadas de conhecimento que vai desde o VC entender melhor, para ele saber investir, para quem está criando, desenvolvendo soluções também não possa pegar só o dinheiro, como o Chaim colocou, mas ter alguém que possa ajudar nessa jornada. Então, a gente tem todo um estágio de conhecimento. Mas o que eu tenho visto agora, né, assim, olhando para a infraestrutura, né, o que a gente tem chamado de soluções que, né, cada um denomina de uma forma, tem Crypto as a Service, Blockchain as a Service, né, então a gente tem várias empresas de diferentes portes explorando isso, mas eu apontaria que a gente tem um fenômeno aí de pelo menos 3 atores diferentes nesse espaço, né. A gente tem os players que nasceram como exchanges, por exemplo, e que agora já têm uma expertise acumulada, carregada, e estão pegando essa expertise, vendendo isso como serviço, como infraestrutura, colocando isso à disposição de outros players, para que eles também possam desbloquear soluções dentro da criptoeconomia, né? Enfim, até que vai desde o básico de compra e venda de tokens até coisas mais avançadas que a gente vai desbloquear com o tempo. Então, assim, várias exchanges entrando no B2B nesse sentido. A gente tem também o outro que são players totalmente novos, que surgiram agora, e que já vem com essa proposta mesmo de trabalhar a infraestrutura. E a gente vê outros caras que são ou fintechs, ou né, basicamente fintechs que trabalham aí com banking as a service, e também players tradicionais que estão adquirindo isso. Então, é interessante os caras que estão de banking as a service, muitas vezes eles já provêm infraestrutura financeira tradicional para o mercado, para habilitar com que vários players possam jogar o jogo do mercado financeiro tradicional. E agora, alguns deles estão aí adquirindo outros caras ou construindo isso dentro de casa para também ofertar infraestrutura cripto, né? Então, é um pouco do mercado, como ele está se movimentando, e nisso a gente tem vários investidores tangenciando, já que, de forma geral, entendo que ainda é mais palatável para alguns investidores do que quando você vai entrar dentro de algumas teses mais aprofundadas dentro de Web3, aí, especialmente quando a gente fala de DeFi, né? Bruno, eu acho que, para acrescentar, eu acho que tem um quarto grupo também, que é um pouquinho que a gente também vem sendo, que começa mais como aplicativo, mas acaba virando mais um layer de infraestrutura. A gente hoje é um marketplace, mas o conceito é quanto mais descentraliza também e cresce ao longo do tempo, a gente acredita muito em descentralização ao longo do tempo e não desde o começo. E o nosso goal realmente é daqui a 5 anos ser mais uma infraestrutura onde ninguém nem sabe da nossa existência, a gente acaba virando o Swift do mundo de debt capital markets do mundo. Então, tem esse quarto grupinho diferenciado ali. Acho que a Aave também está mais ou menos mais nessa, o MakerDAO também, começando com um aplicativo e tentando virar mais essa infraestrutura ao longo do tempo. Daniel, vocês pela 2TM, vocês fizeram uma aposta recente, né, comprando a Usu, acho que vai um pouco nessa direção aí, infraestrutura, né? Como que você vê aí o apetite por esses players aí de infra? Eu acho que assim, o Chaim definiu bem, né? Todo mundo é um pouco infraestrutura em blockchain, né? Porque como a gente está criando, né, os layers de aplicação, muito rapidamente você percebe que tem outras coisas que podem ser criadas em cima. Então, a nossa experiência, talvez numa geração anterior, é muito semelhante, né? A gente começou como exchange, a gente olha e fala, cara, a gente tem tudo pronto para, né, ser o back-end de uma wallet que quer plugar, né, uma funcionalidade de compra e venda, de um outro broker, né, de um agente autônomo que queira, né, distribuir essa oferta. Então, a gente
Acho que a gente vai ter anúncios em breve, né? A gente desenvolveu aqui uma plataforma de soluções chamada CryptoHub, justamente nesse sentido. Temos trabalhado bastante, né, para, vamos dizer, dar vida a essa vocação de player de infraestrutura de mercado. Acho que isso é uma tendência, e tem acontecido, né, em finança centralizada, lá na ponta do DeFi, em NFT, né? Quer dizer, você começa resolvendo o problema do marketplace, você percebe que para fazer isso você tem que criar layers de infraestrutura, né? A gente tem um investimento no portfólio que é a Tropix, que está fazendo exatamente essa jornada, né? Começou a partir de um marketplace de NFT em arte colecionáveis, mas está criando várias camadas de infraestrutura que vão virar infraestruturas, né, para mercado, para terceiros, que são altamente replicáveis em aplicações semelhantes. Então, acho que isso é o bacana em blockchain, né? Ninguém está desenvolvendo nada pequeno, né? E tudo que você desenvolve, o problema que você quer resolver, você tem que resolver 5 problemas antes, e você olha para o lado e fala, cara, tem um monte de outras coisas que podem agora se beneficiar desse esforço. É uma característica bem peculiar também aqui ao ecossistema. Eu vou continuar um pouco com o Daniel. Tem uma pergunta interessante aqui do Aramis Merck. Ele pergunta assim, como a 2TM enxerga a consolidação no mercado de exchanges no Brasil e na América Latina? Olha, eu acho que, em alguma medida, a escala, né, todo mercado chega a um momento onde você tem determinados segmentos e atividades que se beneficiam de efeitos de escala, né? Eu acho que cripto, por definição, é um jogo que questiona, é um ambiente que questiona fronteiras, né? Parte dos problemas que a gente está resolvendo com cripto e com blockchain é eliminando fronteiras, barreiras. Então, me parece muito natural que a gente veja, eu diria, talvez a partir do ano que vem, muito mais consolidação na camada de infraestrutura em geral, né? Assim, eu acho que esses são negócios que demandam investimentos, onde todo marketplace, a qualidade de um marketplace, ela se dá muito pela amplitude do marketplace, né? Quantas pessoas tem lá, quantas atividades estão acontecendo ali dentro. Então, a exemplo de outros espaços, né? A corretora, ela nada mais é do que um marketplace. Então, acho que como a gente viu em outros espaços, né, de marketplace, de varejo, de serviços, a gente vai ver consolidação e acho que a gente vai ver uma integração que se beneficia muito de reduzir barreiras geográficas, né? E vamos lembrar que, no fim do dia, o grande valor que uma exchange tem está em prover liquidez, né? E quanto maior for o seu pool de liquidez e mais distribuído for o seu pool de liquidez, acho que maior o valor que você tem como infraestrutura para esse mercado. Bom, a gente está se encaminhando para o final aqui, tem mais uma ou duas perguntas aqui para a gente rodar aí entre vocês. A gente começou a falar um pouco de consolidação, até agora a gente falou de investimento de VCs, né, de investidores de maneira geral. Agora, em relação a M&A, né, o ambiente de negócio está aquecido no mundo cripto? Como que vocês veem aí esse universo aí de operações de fusões e aquisições? Está começando, Danilo. Eu não diria que está aquecido ainda. Eu acho que o que a gente está vendo aí é o super começo, né? Até porque agora você começa a ter players com mais escala, você tem mais capital fluindo e permitindo as empresas, né, a se posicionarem como consolidadoras. Acho que o que a gente vê globalmente ainda é super o começo, ainda é muito concentrado em questões muito, né, de stack de produto, né, stack de solução. Acho que assim, o furacão ainda não começou. Virá. Acho que a partir principalmente do ano que vem, a gente vai começar a ver muito mais atividade de M&A globalmente em cripto. Eu acho que o tema de M&A em cripto é muito mais relevante quando a gente fala de novo de infraestrutura do que de aplicativo.
Porque se você pensa que um aplicativo é descentralizado, é difícil ter esses M&As entre aplicativos descentralizados. Ainda mais tem a parte de interoperabilidade também, mas o simples conceito de descentralização não realmente faz com que M&A no nível de aplicativo funcione. Quando a gente olha para a infraestrutura, a gente, pelo menos eu vejo que tem bastante interesse, estão começando realmente a fomentar esses primeiros M&As, que quando acontecem, muitas vezes são muito grandes, e por empresas muito grandes com uma visão bem estratégica nesse nicho, por exemplo, de custódia, mas eu acho que vai ter realmente, como o Daniel falou, vai ter muita coisa ainda chegando no M&A de startups da parte de infraestrutura, também porque tem umas pessoas tão especializadas em um tópico tão nicho, que muitas vezes acaba sendo a aquisição dessas pessoas também que essas grandes empresas estão tentando trazer para dentro da empresa deles. E, Danilo, lá fora a gente já tem visto, né, alguns casos. A PayPal comprou a Curve, então, para a parte de custódia de cripto. A gente teve aí players como a Drive Wealth, que fornecem serviços de embedded investment, que comprou a Crypto Systems. Então, é muito de infraestrutura para muitas dessas empresas conseguirem botar a mão nessa capacidade que elas não possuem, que desenvolver isso dentro de casa, do ponto de vista infraestrutural mesmo, é mais complicado, e botar isso para dentro. É muito mais nisso, mas eu concordo plenamente com o que o Chaim falou. Quando a gente está falando do universo de aplicativos descentralizados, a coisa já fica um pouco diferente. Bom, a gente ficaria aqui um tempão, mas eu vou jogar uma última pergunta aí para vocês e vou pedir, na sequência aí que vocês estiverem falando, para fazer as considerações finais. Agradeço aí, mais uma vez, ao Portal do Bitcoin, a Regina, ao Cláudio, mas ela já está me dizendo que eu posso ir até às 7h05, então vamos continuar mais um pouco, se vocês quiserem. Eu queria jogar uma pergunta que veio do Eduardo, no começo do nosso bate-papo, da plateia. Ele pergunta assim, uma pergunta bem direta: em quanto tempo as criptos serão mainstream? Qual que é a opinião de vocês? Eu só tenho curiosidade de ouvir do Daniel, que está aí no front aí com a 2TM. Mas, assim, a gente já está vivendo um momento, assim, se a gente pega a curva de adoção, de como é que isso está acontecendo nos últimos anos, já está, assim, bem impressionante, né? E inclusive, fatos como várias crises que a gente tem mundialmente, a gente consolida mais ainda a tese cripto, né? A gente teve, desde situações lá da questão do protesto lá do passaporte sanitário, lá dos caminhoneiros lá no Canadá. Mais uma vez a gente vê que teve aquela questão de bloquear ali quem quisesse fazer doações, até o primeiro-ministro do Canadá bateu nisso aí bem forte, e mais uma vez as pessoas começam a olhar que talvez faça sentido realmente considerar ter uma exposição para um tipo de ativo que você pode passar ao largo de algumas questões. Tivemos as questões das sanções na Rússia, a gente já teve questões mais antigas da Grécia, quando também teve problema econômico, que também recorreram à cripto. Venezuela também está recorrendo, a Argentina também. Então, a gente tem já essa realidade se fortalecendo, mas eu acho que assim, os próximos 5 anos serão muito empolgantes aí dentro dessa seara. A gente a curva de adoção acho que tem surpreendido a muitos, e como foi colocado pelo Daniel, né, esse momento de convergência ali, que parece que a fagulha bateu ali no ano passado, a gente vai ver um movimento que não tem muita volta, tá? E só antes de passar a bola, assim, a gente tem, na esteira de tudo isso, tá, a gente vê vários papers, inclusive do Fundo Monetário Internacional, a gente já vê vários estudos de vários de vários economistas já colocando, por exemplo, a erosão, por exemplo, do papel do dólar dentro da realidade global. Então, assim, nós estamos passando um momento ali de certas polarizações que a gente pode ver do ponto de vista econômico, que só fortalece a tese cripto, tá? Eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que a gente já está nessa fase de reconhecimentos do mundo cripto. Acho que é muito difícil você não ver mais cripto. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, algumas semanas atrás, era mercado Bitcoin por todo lado. Então é difícil você não ver esses exchanges, por exemplo, a Crypto.com na Fórmula 1, vai ter no FIFA agora também. Tem muita gente, os aplicativos estão mais fáceis também de você
de você fazer parte, usar, baixar no seu celular, tá começando a ter mais wallets no celular, como o Phantom também fez. Eu acho que em uma semana tive mais de 1 milhão de gente usando o Phantom Wallet no celular. Tá ficando muito mais fácil a experiência de usar cripto. Eu acho que a gente já conseguiria falar que a gente já está nesse mainstream de reconhecimento, pelo menos, de cripto. Agora, o próximo passo é chegar mais desse tipo de aplicativo como o Phantom para conseguir trazer realmente essas pessoas para dentro desse ecossistema aí. Eu acho que vai ser próximos meses ou próximo ano para a gente realmente chegar nesse nível. Você tirou todas as palavras da minha boca, Chay. Acho que é exatamente isso. Já começou, né? Começou no ano passado. A gente pode dizer que a gente está no começo da era mainstream de cripto, mas definitivamente a gente já está nela, né? É um assunto que está assim, presente hoje da agenda pessoal, a agenda, né, regulatória, macroeconômica, já foi, né? E concordo plenamente que a velocidade agora é uma função principalmente de usabilidade, né? Usabilidade no sentido amplo dos aplicativos, né, de educação e informação. Acho que esse é um segmento que, pela natureza descentralizada, principalmente aqui no Brasil, eu sinto, percebe muito isso, né? A gente tem um hábito de receber tudo meio pronto, né, das instituições financeiras, quer dizer, o que tem dentro do fundo, o que tem dentro lá do seu CDB. Ninguém no Brasil, né, teve longo hábito, né, de se informar sobre o ativo final que você está investindo, e isso é desafiador, né? Acho que tem um desafio aí coletivo, que é o desafio de informar e educar e separar um pouco, né, ou ajudar os investidores em geral a se sentirem seguros que eles conseguem identificar e separar em boa medida, né, os projetos sérios dos projetos não sérios, que ainda pipocam bastante por aí, que numa economia ou num ecossistema de natureza descentralizada sempre vão existir em alguma medida. Então, acho que usabilidade é a palavra-chave, né? Acho que a indústria, todo mundo que está hoje ativo, né, desenvolvendo produto, desenvolvendo aplicação, desenvolvendo as plataformas de on-ramp, desenvolvendo conteúdo, né, tá todo mundo, acho que fazendo a parte aí nessa aceleração, mas, turma, já foi, né? Nós já estamos no futuro, felizmente. E adicionando aqui a fala do Daniel, acho que super bem colocado, acho que tem 2 pontos, tá? Usabilidade sem sombra de dúvidas, porque se você olha também nos early days de cripto, né, a complexidade, não era qualquer um ali, o cara tinha que ser bem early adopter para correr atrás de uma exchange, para fazer uma operação P2P, para fazer... Então, assim, a gente está vivendo um pouco isso agora quando a gente vê operações de DeFi. Então, você fazer uma operação de staking não é algo tão simples que o investidor comum consegue fazer. Então, tem muitas camadas de simplificação, né, de cobrir esse gap para o investidor, para o usuário de cripto e os interessados poderem ter essa facilidade de usabilidade. E não podemos esquecer também do outro ponto, que é regulamentação. A gente caminha para um cenário de regulamentação, inevitavelmente, de escala global, e isso também a gente, de alguma forma, tem aí, dentro das propostas de regulamentação, separar também as maçãs podres, né, de iniciativas legítimas e de deixar esse mercado um pouco mais... os temores vêm diminuindo tempo a tempo, né, assim, dos corporativos e dos investidores de varejo, que a gente realmente tenha aí um momento pós-regulação que coloque essas coisas de uma forma mais fácil para todos, né? Muito bom. Palavras finais agora sim, palavras finais de vocês, bem rapidinho, que agora a gente está apertado aqui no tempo, começando com o Daniel, vou fazer a ordem inversa, Daniel, Chaim e Bruno. Obrigado, Danilo. Bom, primeiro eu queria agradecer Danilo, Bruno, Chaim, acho que foi uma hora aqui super rica. Segundo, acho que dá o testemunho de quem está na indústria de que não tem nenhum lugar mais legal para estar agora, né? Acho que esse tema, a gente está assim, eu tenho a nítida sensação de que a gente está no começo do que vai ser uma grande aventura no melhor sentido da palavra, muito por acontecer, né? E uma indústria que está atraindo
acho que as melhores cabeças, os melhores talentos, os melhores engenheiros, os melhores profissionais aí no sentido amplo do mercado. Então, é muito excitante, é um privilégio poder fazer parte dessa jornada. Acho que fechar com uma mensagem, né, para os empreendedores, como todo empreendimento, como todo espaço, né, disruptivo, não vai ser sem as dores e os desafios usuais de uma jornada, né, de construção, mas eu, ficando aqui no nosso tema, eu estou muito otimista, muito animado com o que já está acontecendo, com a velocidade, com o interesse do ecossistema de investidores em geral, né, do mercado de capitais em geral, com o tema. Acho que não vai ser por ausência de capital que, né, a gente não verá grandes projetos aí se desenvolvendo, grandes empreendedores criando esse futuro da criptoeconomia e do blockchain de forma cada vez mais ampla. Eu queria agradecer a todo mundo, tantas pessoas escutando, seguindo essa live, quanto os panelistas aqui. Foi muito bom falar com vocês de novo prazer, Daniel. Eu acho que vale muito a pena se aprofundar nesse tema, é muito relevante, só vai ficar mais relevante no futuro. É muito legal estar envolvido e conhecer o ecossistema aí para os eventos, é muito bacana. Quem está tentando lançar uma startup nesse ecossistema sempre pode dar um toque também, a gente consegue, ou te consigo estar em contato com vários outros players nesse ecossistema para começar e fomentar essa vontade de empreender em DeFi ou em Web3. E se não quiser começar uma própria empresa, a gente está sempre procurando gente também para participar da Credix em vários roles, vários jobs. E também, se for uma fintech que está captando financiamento de debt financing, a gente está aqui para ajudar vocês a combater os bancos. Bom, do meu lado, agradeço o convite aí para participar, os painelistas também, acho que foi um papo super rico. E como mensagem final, eu vou um pouco em linha com o que o pessoal já disse, né? Se tem uma área, um segmento dentro do mercado financeiro e que a gente tem um horizonte que realmente perde aí de vista em termos de oportunidade, é nesse mercado. É quase que realmente não uma sugestão, mas quase deveria ser uma obrigação aí de todos nós aprofundarmos cada vez mais, porque a gente está falando de uma fronteira que o mundo inteiro está olhando e é para onde o mercado financeiro fatalmente vai evoluir. Então, é por aí. Muito bom, muito obrigado aí aos três, obrigado aí pelo ótimo bate-papo aí. A gente começou a falar de um tema, né, que é super relevante. Imagino que a gente ainda vai continuar falando bastante desse tema, né, de investimento em startups e empresas da criptoeconomia, e você fica aí você que está ligado aí, acompanhando o portal do Bitcoin Summit, ainda tem mais um painel aí discutindo esses assuntos tão importantes aí para o ecossistema, né? Obrigado mais uma vez aí, Regina, todos da organização, Bruno, Chaim e Daniel, obrigado aí pelo bate-papo, e obrigado ao Cláudio aí também do portal do Bitcoin. Até a próxima, pessoal. Obrigado, boa tarde. Valeu. Obrigado. Obrigada, pessoal. Acho que foi um papo super bacana. A gente teve aqui retornos da audiência, elogiando bastante, dizendo que tiveram insights aqui com a conversa de vocês. Eu acho que a gente vai, ainda no futuro, voltar aqui, né, para conversar como é que a coisa evoluiu, tá bom? Obrigada. O mundo mudou. Não existem mais barreiras e nem limites. Não existe evolução sem revolução. A tecnologia e a inovação estão transformando a economia. A nova economia digital é um caminho sem volta e está mudando a forma como lidamos com o nosso dinheiro. Vem para o mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptoativos da América Latina, com mais de 3 milhões de clientes e mais de 140 ativos digitais disponíveis para você diversificar a sua carteira. E aí, pronto para começar? Abra sua conta agora. A tecnologia mudou a forma como trabalhamos, aprendemos e vivemos. Ela nos conecta ao novo,
Se antes o conhecimento era centralizado, hoje é descentralizado. Bem-vindo ao novo, a nova economia digital. E você, está preparado para se conectar ao novo? Blockchain Academy. Acreditamos que o acesso ao conhecimento em blockchain e criptoeconomia geram grandes impactos econômicos e sociais. Nossa missão é tornar tudo isso acessível para todos e conectar pessoas a esse novo mundo. Venha aprender com as maiores mentes da atualidade. Conheça a primeira plataforma de ensino voltada para novos conhecimentos na criptoeconomia e blockchain. Para você, empreendedor, investidor, para quem é programador, advogado, entusiasta da nova economia digital. Para você que não perde as melhores oportunidades do mercado e se conecta ao novo. Somos a Blockchain Academy. Uma empresa do Grupo 2TM, o ecossistema de empresas que está revolucionando o futuro do mercado financeiro. Blockchain Academy, educação que te conecta.